Sua Majestade a Rainha Elizabeth II ascendeu ao trono em 1952. Naquele ano, o Império Britânico era gigante. Não tão extenso como décadas antes, quando atingiu seu apogeu, mas ainda vasto. Nos anos que se seguiram à coroação da monarca, aquele vastíssimo território foi pouco a pouco se desfazendo. Muitas colônias se tornaram independentes nas décadas de 1950 e 1960, nem todos por movimentos pacíficos, é bom que se diga. De todo modo, muitas dessas ex-colônias passaram a integrar a Commonwealth, ou Comunidade das Nações em português, que tinha exatamente Elizabeth II como chefe. Não apenas isso, alguns países ainda mantiveram a monarca como chefe de Estado, razão essa pela qual o rei Charles III agora se tornou rei do Reino Unido e de outros 14 países: Antigua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Ilhas Salomão e Tuvalu. Poderia ser 15 se Barbados não tivesse rompido os laços com a Inglaterra e declarado sua república em meados do ano passado, em uma cerimônia que contou inclusive com a presença de Charles, então príncipe de Gales. De todo jeito, o reinado de Elizabeth II pode ser visto de formas variadas, como aliás se verificou nas mensagens que vimos se espalharem nos últimos dias. De um lado, aqueles que valorizavam seu papel de rainha, e de outro, aqueles que tratavam dos aspectos coloniais e imperialistas do seu país. Mas uma visão simplista é tudo o que não queremos. Como diz o lema da Mosca, esse é um espaço para tratar de política nacional, internacional e de nossa sociedade, sem xingamentos ou simplificações. Desse modo, simplificar o papel da monarquia britânica aos aspectos positivos ou negativos parece equivocado. Talvez funcione bem para o Twitter ou para um post do Instagram, mas não funciona para uma análise mais aprofundada. Aliás, nem em relação à rainha, nem em relação a ninguém. Uma das coisas negativas do mundo atualmente é justamente essa, que tudo se enxerga de forma dicotômica ou simplista. Assim, nesse episódio falaremos dos dois lados da moeda, buscando questionar e entender melhor o papel de Sua Majestade ao longo das 7 décadas que reinou sobre a pequena ilha que um dia já foi o centro do maior império que já existiu. Bora começar? Então, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Nenhum império da história se formou com base na conversa ou no diálogo. Isso é um aspecto irreal. A história é construída pelos conflitos e os impérios, reinos e países se formaram a partir das disputas territoriais e da prevalência de uns sobre os outros. O próprio Brasil não teve a sua formação pacífica após a independência como muitos costumam crer. Ao contrário, as tropas aliadas ao imperador Dom Pedro tiveram que conquistar algumas partes do que hoje chamamos de Brasil para formar nosso país. O mesmo vale para os Estados Unidos. A criação do país não foi pacífica, envolveu guerras e conflitos, seja contra os povos nativos, seja contra outros territórios e países. Portanto, acerta quem diz que o trono inglês é fruto de um processo histórico violento que envolveu dominação de povos e conquista de territórios. O mesmo vale para o trono espanhol, holandês e por aí vai. Lógica semelhante poderia até ser pensada em relação às repúblicas. Afinal, muitos países só atingiram o status econômico atual a partir da exploração de riquezas de outros países, muitas vezes, na maioria delas, com o uso da força. Logo, pensar a política externa dos países de forma romântica não é possível ou aceitável. Porém, tampouco é possível analisar a história por meio do olhar que temos hoje dos fatos. Em outras palavras, fazer um juízo de valor do que se passou olhando com nossos olhos atuais sempre resulta em um erro, isso porque, assim como as sociedades evoluem, os pensamentos e juízos de valor se modificam. E eu vou usar justamente a rainha para exemplificar essa transformação a partir de 2 exemplos simples. Elizabeth II não autorizou que sua irmã, a princesa Margaret, se casasse com o capitão Peter Townsend e se mantivesse na família real por ele ser divorciado. Décadas depois, o príncipe Charles, seu filho, se casou com a divorciada Camilla Parker Bowles. Outro exemplo é o caso envolvendo o matemático Alan Turing. Ele foi condenado por práticas homossexuais em 1952, quando isso era um crime por lá. Notem, 1952, mesmo ano que a rainha ascendeu ao trono. Turing se suicidaria tempos depois e a rainha concederia a ele o perdão real décadas mais tarde. Um dos únicos 4 casos que mereceram o perdão real durante seu reinado.
É evidente o fato de a rainha e a sociedade terem mudado de opinião ao longo das décadas. O casamento com pessoas divorciadas ou o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo não é mais visto em 2022 como era nos anos 50. Isso, evidentemente, não anula o sofrimento daqueles que foram alvos de perseguição, mas demonstra que os tempos mudam e a percepção sobre a realidade também. Além disso, embora a rainha estivesse sim sentada em um trono constituído e consolidado a partir do imperialismo e colonialismo britânico, cabe questionar seu poder sobre as políticas do Estado que representava. Notem, há muito os monarcas ingleses não têm poder sobre as políticas do Reino Unido. É o famoso reina, mas não governa. Aliás, não apenas isso. Eles mantiveram seus tronos justamente por aceitarem essa situação. E não só os britânicos. A maioria das monarquias europeias se tornaram constitucionais para preservar seus status de casas reinantes. Assim, vale se perguntar, será que Elizabeth II concordava com tudo que era feito por seus primeiros ministros? Eu poderia tentar responder a isso, se tentasse diria que não, e usaria o caso do apartheid quando ela foi contra o posicionamento da Margaret Thatcher sobre a questão. Mas isso não responderia sobre o pensamento da rainha na revolta dos Mau Mau no Quênia, por exemplo, que integra o processo de descolonização do país, ou o que ela pensava sobre outros processos de independência. Portanto, seria especulativo e isso é o que eu quero evitar aqui. De todo modo, Elizabeth II lutou muito para manter em pé a Commonwealth, que visava unir os povos que um dia estavam sob domínio inglês. E tal união se baseia em pressupostos como a promoção da democracia e dos direitos humanos, valores da organização. Dentro dos rígidos limites da atuação que a lei inglesa impõe ao monarca, não se pode dizer que a rainha tenha sido sempre alheia às causas e valores que hoje a gente enxerga como positivos. Sobretudo, se pensarmos que muito pouco do que escutamos ou assistimos ao longo de seu reinado foi a voz da Lilibet, apelido dado a ela na infância. Dos discursos lidos no parlamento britânico, às falas em fóruns internacionais ou países estrangeiros, quase tudo era pensado pelo governo britânico. Ou seja, a avaliação que muitas vezes se faz dela é na realidade fruto da atuação dela como uma espécie de porta-voz das políticas implementadas pelo primeiro-ministro. E é justamente aí que reside o maior valor da rainha. Sim, em ser isenta, em estar acima das disputas políticas, e encampar o discurso do governo por entender que era ele e não ela que representava a vontade popular. Em outras palavras, atuando de forma democrática, compreendendo e respeitando a vontade do povo. E ok, para muitos isso não faz sentido ou é simplesmente anacrônico. Porém, é essa a realidade do país. Uma monarquia constitucional que ao longo dos séculos foi acabando com o poder efetivo dos reis, que passaram a ser pura e simplesmente grandes símbolos nacionais interna e externamente e embaixadores do Reino Unido no mundo. A função da família real se tornou essa: promover o país ao mesmo tempo em que garantia estabilidade interna, justamente por ser uma âncora em um contexto onde quem governa de fato é trocado com frequência. Elizabeth II, por exemplo, nomeou 15 primeiros ministros durante seus 70 anos de reinado. Agora pensa como seria isso se ela a todo instante criticasse o governo ou emitisse opiniões. Pensa como seria se fosse que nem um presidente brasileiro que fica atacando o Congresso e o Supremo. Quem venceria a disputa? Essa é fácil de responder. O governo, não a rainha. E não importa aí quantos quilates têm os diamantes de sua coroa, porque a realidade é que a monarquia se sustenta porque é conveniente para o parlamento. E aqui entenda-se a Câmara dos Comuns. Conveniente também para a família real. É um jogo de ganha-ganha. Se não for mais, cai. Assim como caíram outras inúmeras casas reais em séculos passados. Ou seja, a monarquia inglesa é antes de tudo uma sobrevivente, e muito dessa sobrevivência se deve justamente ao papel de isenção que criaram e mantiveram para si. E nesse aspecto a rainha é uma campeã. Nem entrevista ela quase dava. É muito raro ver ela falando sobre algum assunto na TV ou no rádio. Assim, suas opiniões, ideias ou pensamentos quase nunca iriam desagradar ninguém. Outra coisa também que ela soube fazer foi se modernizando. Uma mudança que não começou com ela exatamente, mas vem de antes, quando, por exemplo, o rei Jorge V mudou o nome da Casa Real de Saxe-Coburgo-Gotha para Windsor, porque o antigo nome era muito alemão
e o país estava em guerra justamente contra os alemães. Ou quando o mesmo rei percebeu que a família precisava ser mais vista e passou a expor mais o que eles faziam, visando serem mais valorizados. Já Elizabeth explorou esse entendimento, se tornando, como dito, uma embaixadora global da marca Reino Unido, e aí entra uma coisa que é das mais importantes para entender seu reinado e sua importância. O soft power, aquele poder de ter atenção e ganhar apoio de forma suave, que contrasta justamente com o tradicional poder militar do passado. Toda a atenção dada a ela, a sua família e seu país por meio de suas ações e dos interesses que as pessoas têm em relação à monarquia inglesa é um dos trunfos mais fortes do Reino Unido. Algo que não se compara com outras monarquias do mundo, nem com os regimes republicanos de outros países. O interesse dado ao chefe de Estado britânico é muito superior ao dado a muitos de seus homólogos, rivalizando talvez apenas com o americano por razões completamente diferentes. E esse poder de engajamento, de interesse, é muito relevante em uma época em que o que movimenta o mundo é justamente a imagem e a narrativa. Elizabeth II é um exemplo disso. A mulher cuja imagem foi a mais reproduzida em toda a história, ou a mulher mais conhecida do planeta, como dizem alguns, é um símbolo de como o poder nos dias atuais não é equiparável ao significado do poder dos séculos passados. Assim, se a Rainha Vitória podia se orgulhar do vasto império que dominava, Elizabeth II poderia valorizar a atenção que recebia e como isso era e ainda é transformado em valor para o país que representava. Portanto, se é verdade que no início de seu reinado a rainha era uma sucessora de um trono cujo poder real se dava sobretudo pelas conquistas, muitas vezes violentas, de um império vastíssimo, é verdade também que seu poder foi se modificando ao longo do tempo, se modernizando, o que acabou por torná-la um símbolo, um ícone, um exemplo. Dessa forma, não cabe julgar seu reinado ou legado de maneira dicotômica. Há nuances que precisam ser pensadas, analisadas. Mas uma coisa já pode ser dita sem sombra de dúvidas. Foi histórico. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse episódio, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.